Nessa aula, nós vamos fazer um exemplo para aplicar o método de Benders generalizado para resolver o problema de programação inteira mista não linear. É exatamente o mesmo exemplo que a gente usou para ilustrar o Outer Approximation, né? Então, nesse exemplo, nós temos duas variáveis, uma variável contínua, né, que é a parcela xc, que está sendo chamada simplesmente por x, e a variável inteira, uma variável só, que é a parcela xi, que está sendo chamada de y apenas. Então é essencialmente o mesmo problema que a gente ilustrou no caso de Outer Approximation. Então vamos começar o Benders generalizado com uma atribuição qualquer, por exemplo, y1 igual a 3 para a variável inteira desse problema. O algoritmo começa também atribuindo um limite inferior trivial, menos infinito, um limite superior trivial, para o ótimo do problema, mais infinito. Os conjuntos de índices de cortes são inicializados com conjunto vazio e o indexador de iterações é 1. Então, o primeiro passo, né, nessa iteração K1 é a gente resolver, ou tentar resolver, esse problema de programação não linear fixando a variável inteira y nessa cota, nesse valor 3. Então, esse problema de programação não linear ele é obtido basicamente fixando em 3 todas as entradas y que aparecem nesse modelo, né? Então, esse y pertencente a 3 aqui, ele some, né? Isso aqui não existe mais, ele está fixo. O que a gente tem, então, é essencialmente o problema de programação não linear que a gente viu anteriormente. Esse problema, para o caso y igual a 3, ele é um problema que é viável, né? Ele é viável. Ele assume um ótimo, né, em xc, né, que é essa componente x só, 1, e ele nos fornece uma cota superior de 13,6137. Então, o nosso upper bound, que antes era mais infinito, agora é reduzido, né, para esse upper bound 1, que é 13,6137. Então, como a gente não resolveu nenhuma relaxação ainda do problema, a gente ainda não tem um limite inferior, né? Como o nosso NLP foi um problema viável, nós vamos utilizar os multiplicadores de Lagrange ótimos para escrever um corte do tipo de otimalidade, né? Então, qual que é o corte que nós vamos escrever? É um corte desse tipo aqui, ó, né? Nós vamos então escrever a lagrangiana e vamos escrever a linearização dessa lagrangiana para obter esse corte. Então vamos lá. Quem que é a nossa lagrangiana aqui? Nossa lagrangiana de x, de y, de lambda, quem é? É 5y menos 2ln de x mais 1 mais lambda 1 vezes exponencial de x sobre 2 menos meio de raiz de y menos 1 mais lambda 2 menos 2 ln de x mais 1 menos y mais 2,5 mais lambda 3 x mais y menos 4. Né? Nós não precisamos, no nosso caso aqui, ó, tratar essa restrição na lagrangiana, obviamente, porque essa restrição ela envolve apenas a variável contínua, não tem o acoplamento da contínua com a variável inteira, né? Então, essa restrição ela pode ficar explícita só no NLP, né? E a gente não precisa, então, dualizar essa restrição, né? Então, agora, avaliando essa lagrangiana, né, para o ponto 1, 3 e o vetor 0, 0, 1, o que nós temos? Então, isso aqui é 15 menos 2 ln de 2 mais o primeiro multiplicador e o segundo multiplicador 0. Então, sobrou apenas a terceira expressão. Terceiro multiplicador, né, lembrando aqui que nosso problema de programação não linear foi resolvido.
E a solução que ele nos deu aqui, eu acho que eu não mencionei, eu lembrei dele, mas eu não mencionei, é que para esse par x igual a 1, y igual a 3, né, a gente obteve esse multiplicador de Lagrange, 0, 0, 1. Então, na Lagrangiana, no valor absoluto da Lagrangiana, no valor dela para essa atribuição, né, para essa atribuição de 1, 3 e 0, 0, 1 para a lambda, a gente não tem essa componente lambda 1 e lambda 2 porque são zero. Então, no caso do lambda 3, então é 1 vezes x1 mais 3 menos 1. Então, isso aqui é exatamente 15 menos 2 ln. 15 menos 2 ln de 2. Né? Que é exatamente... Bom, então agora, para escrever o corte, o que a gente precisa? A gente precisa derivar essa lagrangiana em relação à variável que é a variável inteira, a variável y. Né? Então, quem que é esse gradiente aqui? Ó? É 5. Estou derivando em relação a y. Isso aqui é constante. Lambda 1 vezes a derivada disso. Então, o que é? Mais lambda 1 vezes. Quem que é a derivada dessa função aqui em relação a y? Y a meio, então fica menos 1 meio vezes 1 meio, 1 quarto. Y a meio menos 1, y a menos meio. Então, 1 sobre raiz de y. Mais lambda 2 vezes menos 1, que é a derivada em relação a y dessa componente, mais lambda 3 vezes 1. Então, esse gradiente aqui, avaliado no ponto lambda 1, 0, lambda 2, 0 e lambda 3 igual a 1, é igual a... Isso aqui é 0, isso aqui é 0, isso aqui é 0, isso aqui é 1. Então, esse gradiente é 6. Então, quem que é o nosso corte? Alfa, maior que a lagrangiana avaliado no conjunto primal dual ótimo, mais esse gradiente avaliado no mesmo conjunto primal dual ótimo, vezes x y menos 3, né, que é o ponto que foi passado por NLP. Então, nosso corte fica alfa maior ou igual a 15 menos ln de 2 mais 6 vezes y menos 3. Então, esse é o primeiro corte de Benders generalizado que a gente insere no nosso mestre de Benders. Então, ele está dizendo aqui que vai ser formulado a seguir o corte, nós já formulamos. Esse corte está exatamente aqui. Ó. Então, resolvemos agora o primeiro mestre de Benders. E com ele nós vamos melhorar o limite inferior vale de LB igual a menos infinito para o valor ótimo desse problema. Então, ele inclui aqui apenas uma restrição que foi formulado para esse problema x, i, que é igual a y, né? Que é igual a 3, e a consequência dele foi o xc igual a 1 e o lambda igual a 0, 0. Então, a solução ótima desse problema é obtida com um novo y, y2 igual a 1, e produz esse LB de 1,61. Então, a situação hoje, né, nesse instante, se eu olhar para as cotas, né, eu tenho aqui, nessa primeira iteração, ao final da primeira iteração, eu tenho aqui 1,61 como LB, e eu tenho 13,6 alguma coisa, que foi o valor, né, da solução. Na verdade, esse aqui é o valor da Lagrangiana no ótimo, né, que é o 15 menos 2 ln de 2. Exatamente isso daqui. Então, esse aqui é o gap de otimalidade que eu tenho agora nessa iteração. Né? O que nós vamos fazer? Nós vamos usar essa solução proposta pelo mestre relaxado de Benders para formular
um novo problema de programação não linear e um novo corte, possivelmente de viabilidade se for viável, de inviabilidade se ele for inviável, a gente resolver a versão de viabilidade do NLP. Então, resolvendo o problema de programação linear com essa nova proposta de variável inteira, né, o problema de programação não linear ele é inviável. Então, o que a gente faz é reformular esse problema na sua versão de viabilidade, a gente minimiza a maior das violações, né? Então, repara que cada uma das restrições aqui está escrita para esse y igual a 1, que é a proposta, então ela está escrita apenas em x, né? E esse problema de programação não linear aqui, a mínima violação para ele, né, ocorre por esse ponto aqui, ó, x igual a 0,9808 com esse vetor de multiplicadores de Lagrange, né? Então, essa solução ótima aqui, esse beta ótimo, né, esse beta ótimo aqui, ó, repara, essa restrição aqui ela é folgada, essa restrição aqui ela é justa, porque o multiplicador está diferente de zero, e essa restrição aqui, ó, também é uma restrição justa, porque o multiplicador está diferente de zero, né? Então, quanto que é esse beta aqui, ó? Exponencial, né? Quanto que é o x? Exponencial de 0,49 aproximadamente, né? 0,4904 menos 1,5. Isso aqui é o beta. Beta ótimo, né? Essa quantidade aqui é claramente maior que zero, né? E então esse problema, de fato, o problema de programação não linear, ele é inviável. O que a gente vai fazer agora é escrever um corte para evitar que essa solução y igual a 1 seja recorrente, apareça novamente no nosso mestre. Então a gente vai escrever um corte de viabilidade de Benders, usando esses multiplicadores, né? Mi2 igual a esse vetor aqui, ó, e essa solução com y igual a 1 para poder fazer a aproximação de primeira ordem da restrição, né? Que a gente sabe que é mi transposto, o mínimo, né? Disso aqui, c de xc, x e o mínimo em xc, isso aqui tem que ser menor ou igual a zero, e não é o caso, né? Não é o caso. Então, o que nós vamos escrever? Como que é a estrutura do corte? Vamos voltar aqui no nosso modelinho, né? Então, o corte que a gente vai escrever é esse daqui, ó. É o vetor de multiplicadores vezes o vetor de linearização da função das restrições do problema em torno desse ponto y igual a 1, né? Então vamos escrever isso. Então, quem que é a função C1 do ponto x 0,9808 e o y que nós estamos utilizando é 1. É exponencial, então, de 0,4904 menos meio de raiz de 1, então menos meio, menos meio. Então, isso aqui é exponencial de 0,4904 menos 1,5. Tá? Esse é o valor nominal dela. Quem que é o C2? Da mesmo par. 0,98081 é menos 2 ln de 1,9808
menos 1 mais 2,5 mais 1,5. E o C3, 0,9808, o que é? É 1,98, né? Menos 4, então é 1,9808 menos 4, isso aqui é 2, um pouquinho, né? Muito bem. Então os gradientes agora, então essa aqui é a parcela que me diz o seguinte, né? 0 é menor ou igual a quê? Esse vetor de multiplicador de Lagrange que a gente obteve, que é ele? Esse multiplicador aqui, ó, 0,55, 0,44 aproximadamente, né? E 0. E 0. Então, esse cara vezes o quê? Então, aqui eu tenho esse vetor, né? O vetor exponencial 0,4904 menos 1,5, é a primeira entrada dele, menos 2 ln de 1,9808 mais meio e menos 2, perninha, né? Que é essa e essa entrada. Isso aqui menos o gradiente, né? O jacobiano, menos o gradiente disso aqui em relação à variável inteira. Quem que é a variável inteira? É 5. Né? O que é esse gradiente aqui? Escrevendo gradiente. 5. Menos o gradiente disso aqui, menos 1/4 sobre raiz de y, que é 1. Então é menos 1/4. E aqui, menos 1. Opa, perdão, desculpa, eu derivei a função objetiva aqui, não tem função objetiva aqui não. Essa derivada aqui, ó, é menos 1/4. Essa primeira é menos 1/4, né? Que estou derivando C1 em relação a y, derivando C2 em relação a y menos 1 e derivando C3 em relação a y, que é uma aproximação linear dessa função aqui, vai ser a própria função, né? Isso aqui tudo vezes o quê? Esse gradiente, né? Esse gradiente vezes o quê? X menos, ou y menos 3, né? Y menos 3. Então, isso aqui é y menos 3. Esse é o corte, né? Então, é o quê? 0,55 vezes exponencial disso, mais menos 0,55 vezes menos 1/4 y3. Soma esse produto escalar todo. Então, fazendo essa continha, né, o corte que a gente obtém aqui, ó, corte que a gente obtém, né, substituindo os valores de μ, então os valores de μ estão lá, ó, que eu usei, os valores de C estão aqui, e os valores de gradiente multiplicando pelo y menos 1. Eu acho que eu escrevi y menos 3 aqui, ou y menos 3, não, é y menos 1, né? Corrigindo aqui, ó, y3 foi o da iteração passada, é y menos 1, que é o corrente, né? Que está sendo usado agora nesse mês. Foi usado agora nesse mês, que é esse y aqui, ó. Então, é em torno dele que a gente vai escrever o corte. Então, y menos 1. Né? Então, fazendo esse produto escalar desse vetor por esse vetor, a gente obtém exatamente esse corte aqui em y, que eu achei diferente do corte que o livro, o texto apresenta. Né? Mas esse corte corta, de fato, essa solução y igual a 1, porque quando a gente substituir aqui, ó, né, isso aqui dá exatamente, isso aqui dá maior que 0. E não pode. Né? Então, esse corte novo é inserido, né,
aqui está errado, né? Que é menor ou igual a zero, né? Isso aqui é menor ou igual a zero, esse corte precisa ser revisto, né? Todos esses cortes são da forma zero maior ou igual a essa quantidade, né? Isso que garante que ele é um corte de viabilidade, então tá, sinal que está trocado. Esse foi o primeiro corte que eu inseri na primeira iteração com y3. E esse é o corte de viabilidade com y1, né? Então, nessa solução desse problema relaxado, desse problema de programação inteira, a gente obtém a solução y3 igual a 2 com um novo LB. Então, agora, olhando para depois da terceira iteração, né, ao longo da terceira, a gente tinha, no primeiro caso aqui, 13 e pouquinho e 1,6, se não me engano, como limite inferior. Na segunda iteração, a gente melhorou um pouco nosso LB. Quando a gente propôs a solução y igual a 1, esse LB foi para 1,61, então é esse aqui que eu já estou mostrando, perdão. É esse aqui que eu já estou mostrando, né? E agora eu subi esse LB para essa cota aqui, ó, né? Que é 8,5453. Bom, vou passar essa solução y3 igual a 2 para o meu resolvedor de programação não linear e vou verificar o que acontece. Bom, ele está me dizendo que esse problema aqui ele pode ser viabilizado, ele tem uma solução x3 que viabiliza esse y igual a 2, ele gera uma cota aqui, ó, limite superior, né? Então, já que ele é viável, ele gera uma cota que é exatamente essa cota aqui, ó, né? Então, nesse momento, esse algoritmo para, ele não precisa mais de nenhuma iteração, porque ele acabou provando a otimalidade da minha solução viável. Qual que é a melhor solução viável, né? Quando essa solução aqui, então, esse NLP, foi alcançado, esse limite superior de 13, ele foi atualizado exatamente para essa cota aqui, perdão, para essa cota aqui, que é a mesma dessa, né? E eu provei agora que o gap, esse cara aqui, passou para cá, e como essa solução aqui é viável, meu limite superior também passou para a mesma cota. Então, nesse caso, tem um gap de otimalidade zero, eu acabei provando a otimalidade da minha solução, que é a solução x, a parte contínua, né? É 1,0696 com y igual a 2.